Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sejam bem-vindos a mais um culto aqui na Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você que está em casa acompanhando conosco, que você possa se juntar conosco nessa noite para entregar a Deus o melhor que você tiver. Esse texto ele fala muito ao nosso coração porque Deus se agrada de que nós sejamos gratos a Ele. Não há como nós pararmos para analisar a nossa própria vida e não encontrar nada que a gente possa agradecer a Deus. Deus nos abençoa todos os dias e ainda que ventos contrários venham, independentemente das circunstâncias, Deus se agrada daqueles que são gratos, daqueles que têm o coração cheio de gratidão. E o Senhor não nos enganou. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, passaríamos por provas, por dificuldades. Paulo e Silas estavam presos, foram castigados e ainda assim cantaram louvores de gratidão ao Senhor. Por que seria diferente conosco? Então vamos nessa noite juntos elevar o nosso coração, o nosso pensamento à presença do Senhor. Vamos agradecê-lo por cada pequena coisa que Ele tem nos concedido, por suas misericórdias, pelo seu amor por nós, pela sua compaixão, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ele continua presente em nossas vidas. Vou pedir para a Ivete nos conduzir nesse momento de oração, que possamos entrar na presença do Senhor nessa noite. Nós te louvamos, Pai. Exaltamos o teu nome, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, mas nós estamos aqui, Senhor, pelo mover do teu Espírito, Deus, em mais uma noite, ó Deus, louvar, bendizer o teu nome, prestar culto ao Senhor, que é o Rei e Senhor das nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela semana que passou, Pai, por tantas coisas que o Senhor nos livrou, por tantas bênçãos que nós recebemos, Pai. Ó Deus, pelo teu amor concedido a nós, pelo teu carinho, Deus, pelas tuas bênçãos maravilhosas recebidas, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, nessa noite, prestar culto ao Senhor. E cada um que está no seu lar ou em outro lugar, Senhor, também prestando culto ao Senhor, que a tua graça e misericórdia seja sobre cada um de nós, que haja um mover do Senhor no nosso meio e possamos sentir a tua presença através dos louvores, através da oração e, ó Deus, através da tua palavra que virá para os nossos corações, Pai. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor nos permite estar diante da tua presença para prestar-lhe culto, Pai. Obrigada, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, todo o nosso ser, quero te ofertar.
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Um currículo de Jesus, descrito por Paulo aos Filipenses. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glórias ao Senhor pela sua palavra, e eu creio tanto nisso. A expectativa de ver todo o joelho se dobrando
Toda língua confessando Jesus Cristo como Senhor. Você pode aproveitar e fazer isso hoje. Porque um dia, querendo ou não, você vai fazer. Mas se você fizer hoje, enquanto está em vida, você está glorificando a Deus. E você será reconhecido por Deus naquele dia. Aproveite hoje. Louve ao Senhor, glorifique, confesse Ele com a sua língua e acredite nele com todo o seu coração. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu, aleluia, até a morte, morte de cruz, aleluia. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará
seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Esse é o nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar nesse momento, queremos mais uma vez interceder por você, pela sua vida. Mais uma vez enfrentamos no Brasil, no mundo, um momento ainda muito complicado, muito difícil. Nesse momento aí em que as autoridades estão tentando fazer alguma coisa, nós, como Igreja de Jesus, não podemos nos mover da nossa posição, que é de interceder diante de Deus por todos nós e também pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. Convido então o pastor Estevão que possa nos conduzir nesse momento de oração. Boa noite a você que está conosco, acompanhando, fazendo parte desse momento de culto. Eu quero só deixar para você uma realidade que temos vivido ao longo das nossas semanas. Nós temos clamado a Deus, temos colocado muitos nomes no altar do nosso Senhor Jesus. Nós temos hoje uma média de 530 pessoas que são citadas na nossa sala de oração, que acontece às segundas-feiras, às 8 horas da noite, pelo Zoom. Ao longo da semana, de segunda a sexta, nós dividimos essa lista para que a gente contemple a todos esses nomes às 6:30 da manhã no Facebook do pastor Lúcio Barreto. E se você pegar o número hoje de mais ou menos 530 e você colocar as famílias, nós temos orado por uma média de 2.000 pessoas. E a gente quer convidar você a fazer parte desse exército. Nós queremos convidar você a fazer parte desse mover, desse tempo de oração que temos vivido aqui em nossa igreja. Nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos uma sala do Zoom que nós separamos só para isso, para intercedermos por cada nome que chega até nós colocamos nessa lista. E nós não somente colocamos, mas oramos e acompanhamos esse desenrolar, seja ele qual for. Enquanto a coisa não se concretiza, esse nome permanece lá para que a gente esteja orando. Então, se você quer fazer parte disso, procure-nos, entre em contato conosco através do WhatsApp. Você vai poder participar desse momento de oração às segundas-feiras. E de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, pastor Lúcio abre uma live de segunda a sexta no seu Facebook. E ele convida você a fazer parte disso também. A gente tem orado ao longo desse tempo também as autoridades do nosso país. Os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos clamado a Deus que, de fato,
apesar de todas as circunstâncias e mesmo com tudo acontecendo, que eles tenham a oportunidade de ter um encontro real com Jesus Cristo e tenham suas vidas completamente tomadas por esse poder sobrenatural do Espírito Santo. E que a partir disso, então, eles consigam governar não mais com o poder deles, mas tendo o poder do nosso Deus sobre a vida deles. Então, participe conosco, segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, e às segundas-feiras à noite, às 8 horas, pelo Zoom. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus nessa hora. Deus amado, Deus querido, Senhor, nós te somos gratos, porque mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar dos problemas, mesmo diante de toda essa cena que nós temos acompanhado diariamente, mesmo diante desse cenário tão devastador, tão ruim, que nós não gostaríamos de ter que passar, mas mesmo diante de tudo isso, nós podemos, a cada manhã, contemplar o teu rosto, ver o Senhor agindo sobre nós, ver a tua mão de poder guardando-nos, protegendo-nos, nos guiando, nos orientando e nos usando também para que ao abrir da nossa boca, ao contemplar o próximo, a gente consiga dar a eles esperança, porque não é uma esperança que vem do nosso coração, mas é uma esperança que provém de Ti. Portanto, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a condição de vivermos esse tempo que nós estamos vivendo hoje com esperança, com a certeza de que o Senhor continua no controle de tudo e de todos. Nós temos a certeza clara e inequívoca que o Senhor permanece no controle de tudo e de todos. E nós agradecemos a Ti, Deus, por saber que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo um Deus bondoso, misericordioso. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer sempre o nosso bem, está sempre disposto a nos abençoar. A tua mão permanece estendida diante de nós e nós te somos gratos por isso. Agora, nessa hora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essa lista tão grande que nós temos orado ao longo da semana. Senhor, contempla cada coração daquela lista, cada pessoa que é ali citada, aqueles que estão passando pelo tempo da enfermidade, da Covid-19, as pessoas que têm, Deus, experimentado desse tempo tão ruim, desse vírus. Senhor, traga o renovo, traga a transformação, traga a renovação. Deus, encha os pulmões dessas pessoas, Senhor, com oxigênio. Traz, Senhor, a elas a condição de viver de novo. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti aqueles que têm vivido um tempo de desemprego, que têm passado por um tempo de dificuldade. Senhor, nós te rogamos. Senhor, abra as portas do céu e faz chover sobre essas vidas. Traz a elas, Senhor, a condição de perceber que o Senhor continua, Deus, a olhar para elas, sustentá-las e ajudá-las. E no tempo seu, no seu tempo, no seu momento, que o Senhor de fato abra uma porta de emprego para que essas pessoas voltem a ser empregadas e trabalhar. Senhor, nós queremos te rogar pelas nossas autoridades. Deus, ilumina e capacita as nossas autoridades. Que eles tenham condições, Deus, de perceber a Ti, a Tua mão, o Teu mover, e as decisões que ainda precisam ser tomadas, que elas sejam tomadas com muita sabedoria, para que de fato, Senhor, não haja prejuízo, não haja dano, mas que haja bênção no meio do Teu povo, no meio desse país, no meio dessa nação. Senhor, que o Senhor nos dê cada vez mais condições, mesmo nesse tempo tão difícil,
o Senhor nos dê condições de olhar para o lado e perceber aqueles que estão, Senhor, caminhando a passos largos para a destruição. E que sejamos nós, Senhor, aqueles que estarão trazendo uma palavra de ânimo, de conforto e mais, uma palavra de salvação. Deus, que o Senhor nos dê condições de apresentar o Teu Evangelho e que muitas outras vidas, Senhor, se rendam a Ti. Como nós acabamos de cantar, Senhor, nós queremos e gostaríamos de que, de fato, todas essas pessoas dobrassem os seus joelhos e declarassem que o Senhor é o Senhor e o Salvador das vidas deles. Senhor, nos ajude, Deus, a perceber o mover que o Senhor está fazendo e que a gente se coloque disponível nesse mover para trabalhar contigo na obra que o Senhor mesmo começou. Fica conosco, Senhor, é o que nós te rogamos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo já falava há quase 2000 anos atrás que ele não era daqueles que andam falsificando a palavra de Deus. Hoje nós estamos transmitindo esse vídeo e você talvez assista muitos vídeos e ouve muitas palavras. A maioria delas talvez traz para você medo, insegurança. Mas nós estamos aqui para dizer que você pode escolher ter segurança e pode escolher estar seguro em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. É isso que Deus quer ser para você nesse tempo, o seu amigo, aquele que está junto com você, levando todo medo, para que assim você possa realmente viver de forma na presença de Deus. Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem.
dias vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor sempre brilhará, sempre cuidará de mim e de você. Declare, Gito. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Posso crer e descansar em Deus. Quero que você, nesse momento, se prepare para ouvir a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Deus abençoe a vida do pastor Lúcio, capacite, unge com o teu Santo Espírito para entregar a mensagem aos nossos corações. Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu acredito que este é um momento onde o Senhor nos dá o privilégio de podermos, como igreja mesmo distantes, escutarmos a voz do Senhor. Quero dar um tempo para que você possa ser atualizado em relação ao som. Eu acho que já deve estar chegando. Com isso, eu gostaria de dar a você as boas-vindas, uma boa noite, dizer que o desejo do meu coração é que a graça e a paz do Senhor, de forma abundante, esteja a ser derramado sobre você e sobre os seus. Que a sua casa se torne, nesse momento, casa de Deus. Que aqueles que aí estão reunidos estejam reunidos em nome de Jesus e que a presença de Jesus seja algo impactante na vida daqueles que com você se reúnem nesta hora. Nós estamos tendo a oportunidade nesses dias de meditarmos sobre o tema a provisão de Deus para o tempo da aflição, para os tempos de aflição. E eu entendo que a resposta de Deus para qualquer época, para qualquer tempo, ela está na palavra de Deus. A nossa preocupação não é ensinar a você algum truque, alguma ideia, alguma estratégia para você vencer esse tempo. A nossa preocupação é que você busque na palavra de Deus a orientação, a sabedoria, a capacidade para que a sua vida venha se encher e encher de forma transbordante, daquilo que é a graça de Deus, o sustento de Deus, o suprimento de Deus para esse tempo de aflição. Nesta noite nós vamos estar, como temos feito, meditando na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos fazer esta reflexão no capítulo de número 5, a partir do verso de número 15.
Você que tem Bíblia e pode acessá-la nesse instante, 2 Coríntios capítulo 5, versos de 15 a 21. Na sua projeção está aparecendo 19, mas nós vamos ler até o final deste capítulo, versos de 15 a 21. Se você tem a oportunidade de acompanhar a leitura, eu quero desafiá-lo a fazê-lo. Se você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia e poder tomar notas ou ter alguma coisa que possa ajudá-lo a copiar ou a tentar guardar, anotar alguma coisa do que estaremos tratando, eu quero desafiar você a fazer isso nesse momento. Então nos diz a palavra de Deus: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se de Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que o Senhor faça-nos nesta hora, mais uma vez, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero convidá-los nesta noite a pensar sobre a possibilidade da restauração, do recomeço, do tornar a viver ou a viver uma nova experiência de vida. E não só nova no sentido de novidade, mas nova no sentido de qualidade, uma vida melhor do que aquela que você está vivendo. E como se dá isso? Eu quero colocar para vocês que existe uma preocupação no contexto dessa passagem. E a preocupação do apóstolo Paulo nesta hora é levar a igreja à compreensão de que diante daquilo que eles estavam vivendo, das pressões que eles estavam enfrentando, e se você olha o capítulo 4, você vai ver que ele vai falar de muitas coisas difíceis, como perseguição, sofrimento, abatimento, e ele vai dizer que todas estas coisas, elas acontecem conosco, e nós somos como vasos de barro. Nós somos frágeis, mas apesar da nossa fragilidade, em nós existe aquilo que é a preciosidade da graça de Deus revelada através da sua presença em nós. E diante de tudo isso, ele faz uma orientação, faz um clamor, faz um alerta àqueles que ali estão. Todos nós estamos vivendo, de alguma forma, a possibilidade de nos depararmos com a morte a qualquer momento. E ele inicia o capítulo 5 dizendo exatamente isso: olha, observe aquilo que é a vida, mas não veja a vida, não olhe para a vida como todos os demais que não conhecem a Jesus. Nós temos uma esperança maior. Nós temos para nós uma esperança que vai além desta vida. Nós temos a certeza do céu e da eternidade. E diante disso eu quero colocar para você o seguinte: pense bem, você tem a oportunidade de viver essa experiência com o Senhor. Mas para isso é preciso que você entenda algo. Você não pode viver a vida alicerçado naquilo que é o passado. Você tem que viver a vida a partir de uma ideia de esperança nova e a busca por viver essa vida olhando para um futuro diferente por causa da presença de Cristo em você.
E diante destas situações, ele está colocando a vida de alguém, talvez aquele que pecou, que a igreja perdoou e que ele insistia com a igreja que agora fosse reconciliado, talvez fosse esse que Paulo estivesse usando como modelo para dizer: olha, vamos restaurar esta vida, vamos fazer com que ela possa viver ou experimentar uma nova experiência de vida. Mas como isso acontece? E aí a postura do apóstolo é: sendo liberto do seu passado. Como isso ocorre? Quando a nossa vida, ela liberta-se das coisas que passaram. Às vezes nós olhamos para a vida como prisioneiros daquilo que nos aconteceu, ou daquilo que nós fizemos, ou daquilo que fizeram conosco, e parece que isso nos aprisiona, nos escraviza, nos limita. E o apóstolo vai colocando que é muito fácil nos tornarmos prisioneiros do passado. Afinal de contas, muitas vezes nós erramos, somos pecadores. O próprio Senhor Jesus já nos diz que nós precisamos estar atentos, porque a nossa carne, ela é fraca. Nós vivemos um mundo que jaz o maligno. E aí a palavra de Deus vai nos dizer: olha, nós vamos errar. E muitas vezes nós estamos vivendo a escravidão do passado por erros, por atitudes, por situações que nós provocamos. Mas outras vezes nós estamos vivendo a dor do passado por coisas que nós não provocamos, que não tem a ver conosco, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Existe um estudo na USP, na Escola de Psicologia da USP, que fala sobre os filhos do divórcio. Uma pesquisa de 20 anos sobre aqueles que viveram a experiência de serem formados e educados em famílias forjadas ou famílias que passaram pela experiência do divórcio. E aí aquilo que aconteceu na vida destes e os resultados dessa pesquisa mostram a grande maioria dos que passaram por essa experiência, os filhos que passaram por situações de famílias que se divorciaram, enfrentam muito mais problemas do que aqueles que não passaram. E a colocação que eu posso fazer para você: qual a culpa que eles têm com isso? Qual a ação dos filhos para receber isso? Nenhuma, mas indubitavelmente aquilo que é a ação daquela situação do divórcio causou à vida destes algum tipo de sofrimento, de trauma ou quem sabe de amargura. Nós muitas vezes somos atingidos por situações daquilo que que são as consequências da vida, os acidentes da vida. Acidentes acontecem. Bom é evitar, mas eles acontecem. Eu lembro que no ano de 96, eu pastoreava ainda em Pernambuco e um dos meus tios, o irmão mais velho do meu pai, ele decidiu mudar, ele morava em Miami, decidiu mudar de Miami e foi morar na cidade que ele nasceu, a cidade de Moreno. E aí ele fechou o seu negócio, passou para um filho e mudou de Miami e foi morar lá em Moreno. E ali ele conseguiu encontrar uma casa linda, cheia de árvores frutíferas, uma casa maravilhosa, muito confortável e uma piscina enorme. E aquela casa estava completamente abandonada. E aí nós fomos lá levá-lo para ele conhecer, ele queria comprar aquela casa e veio a comprar depois. Mas um outro tio meu que faleceu aproximadamente 15 dias atrás, motivado pela Covid, que estava levando esse tio para ver a casa, ele olhou para a gente e disse: sabe por que essa casa está assim? Porque há um ano atrás, a família que morava aqui estava passando um domingo em família, churrasco, todo mundo celebrando, quando o netinho, o primeiro neto dos donos da casa,
foge da atenção de todo mundo, sai da atenção das pessoas, cai na piscina e morre afogado. A família foi completamente destruída. A culpa era um sentimento tão forte, porque não se colocou a grade, porque alguém não estava olhando, porque a gente bebeu, porque a gente não deu atenção, que toda a família foi destruída. Muitas vezes nós estamos sofrendo por situações do passado, não porque fizemos alguma coisa, não porque a gente realizou algo, como consequência dos nossos atos, mas muitas vezes esse passado está ligado às circunstâncias da vida. Esta que algumas vezes nos aprisiona, nos machuca, nos fere, nos incomoda e nos impossibilita de caminharmos. Eu costumo olhar isso a partir de um tempo de criança. Eu morei numa rua chamada Rua da Hora, em Recife, Pernambuco. Eu tinha 10 anos quando mudei para aquele apartamento, para esse endereço. E eu morava numa cidade pequena, numa casa, com todo o espaço do mundo, vivia pelas ruas, caminhando, andando de bicicleta, brincando com todo mundo. E aí eu fui morar no apartamento. E um apartamento, um prédio antigo, não tinha área de lazer, não tinha nenhum tipo de atividade ou de espaço para as crianças. E a nossa única opção era ficar em casa. E como criança não consegue lidar muito bem com essa questão de limites, a gente começou a explorar a vizinhança, a gente começou a explorar as casas vizinhas. Ou melhor, a gente começou a pular o muro. Então a gente começou a pular o muro do prédio para a casa das pessoas que estavam ao lado. E aí a gente descobriu que havia algumas casas, havia outros prédios. E aí nós descobrimos, por exemplo, que atrás do prédio onde nós morávamos tinha uma casa enorme. E que nesta casa tinha um belíssimo pé de goiaba. E a gente pulava o muro para comer goiaba. Mas havia um negócio que a gente gostava muito, porque aquela casa tinha um cachorro, um bulldog enorme. Só que esse bulldog, ele só corria até 1 metro antes de chegar à árvore do pé de goiaba. Então, a nossa grande atividade física era corrermos do muro até a árvore, porque nós sabíamos que ele não poderia nos morder, porque ele estava preso à corrente. Então, a gente esperava ele afastar um pouco, pulávamos e corríamos para a árvore. E a nossa grande alegria era zombar do cachorro, porque ele não conseguia nos morder, mesmo que ele ficasse furioso. E a gente ficava rindo dele, porque ele só ia até 1 metro antes da árvore. E a gente ficava comendo a goiaba, jogando nele a goiaba. Criança, você sabe que tem um sentimento diferente pelas coisas. E zombando do cachorro, porque o cachorro não conseguia morder. E o interessante é que a gente percebe hoje que muitos têm uma vida como que segura pelo passado, amarrada pelo passado. Há muita gente como aquele cão, que tinha força, que tinha capacidade, tinha vontade, mas estava impossibilitado de fazer isso. Ray Stedman conta uma história que eu acho interessante, falando sobre a cura interior. Ele disse que a ferida da alma é como um corte na mão. E você vai pegar alguma coisa. Você tem a força, tem o instrumento que é a mão, tem a vontade de pegar algo, mas todas as vezes que você tenta pegar aquilo, você fere a sua mão e você solta. Quando nós estamos vivendo a escravidão do passado, a vida dirigida pelos traumas do passado, a gente não consegue experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós de forma plena. Nós não conseguimos viver tudo quanto Deus nos dá, ou tem a nos oferecer. A gente termina vivendo aquém daquilo que Deus gostaríamos que fizéssemos. E aí eu quero colocar para você que o que Deus quer nos trazer
é que sejamos libertos da culpa. A primeira coisa que Ele quer que nós estejamos vivendo livres da culpa, que nós não mais sejamos prisioneiros do nosso passado, seja isso por culpa real, ou seja, culpa por causa dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso pecado, ou por aquilo que são as falsas ideias de culpa que nós carregamos. Quando são colocados sobre nós sentimentos de culpa que de fato não é resultado da nossa ação, que independente do que fizéssemos ou não, aquilo haveria de acontecer ou estaríamos vivendo isso. E aí eu quero trazer a você duas palavras que vão nos mostrar como esta culpa acontece, ou o que é isso e como Deus trabalha ao ponto de nos tirar dessa situação. A primeira palavra que eu quero destacar hoje é a palavra para pecado chamado amartia. Essa palavra amartia no grego significa errar o alvo. É quando você mira em alguma coisa e você não acerta. Quando você deseja fazer algo e você não faz. Poderíamos dizer que o pecado é não ser o que deveríamos e poderíamos ser. Pecar é viver aquém daquilo que deveríamos e poderíamos ser. Isto é o significado de pecado, na ideia de amartia. Deus investiu em nós não somente a sua criação, Deus não apenas nos fez, mas Ele nos deu da sua natureza. Ele colocou em nós capacidades, habilidades, condição de fazermos coisas que talvez outros não consigam fazer do mesmo modo que nós, coisas que desejamos fazer igual aos outros e não conseguimos, e coisas que fazemos que os outros não conseguem fazer. São habilidades, são capacidades, são coisas que Deus nos deu. E Ele nos presenteou como obra da sua graça. Ele planejou, Ele investiu, Ele construiu dentro de nós habilidades, capacidades, dons, para que fossem usados para a glória dEle. Mas todas as vezes que nós estamos aquém, todas as vezes que negligenciamos ou deixamos de usar isso, ou colocamos de lado estas coisas para viver aquém daquilo que deveríamos, o nome disso é pecado. Muitas vezes nós olhamos para o pecado apenas no sentido ético, das coisas que fazemos. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que muitas vezes nós estamos pecando por aquilo que nós não fazemos. O nosso pecado é não viver aquilo que Deus nos deu para viver. É quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de versículo de número 17, que diz, olha, aqueles que se alguém está em Cristo, nova criação é. E as coisas se fizeram novas, e a gente não vive o novo. A gente deixa de viver o novo, continua vivendo o passado, continua amarrado ao passado, escravizado pelo passado, vivendo as dores e as lamúrias das coisas que aconteceram e deixando de viver aquilo que é o melhor de Deus e a bênção de Deus para esse tempo. O nome disso é pecado. Algumas vezes nós desperdiçamos os nossos talentos. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas que estão jogando fora as oportunidades de Deus, os talentos que o Senhor lhe deu, estão usando de toda forma de desculpa, de pretexto, para não viver plenamente a obediência ao Senhor e permitir-se ser usado por Ele como cooperador da sua obra. E dizendo coisas que em nada vão servir de nada servirão diante de Deus, em nada valerá diante do Senhor, de nada valerá isso. Como, olha, pastor, mas eu estou em casa, mas eu sou um bom crente. Mas quem lhe disse que o servir a Deus virou alguma coisa desnecessária? Porque a gente vive um tempo de pandemia.
Quem te disse que você não pode ser útil ao reino de Deus numa época como esta? De onde você tirou essa ideia de que você pode negligenciar as oportunidades, os talentos, os dons, a capacidade, as habilidades, a tecnologia? Por que nós não podemos usar tudo isso para servir ao Senhor? Por que a gente não pode usar tudo isso para relacionamentos, para uma convivência mais próxima, para usarmos os recursos que Deus nos deu para abençoarmos outras vidas, já que nós estamos vivendo um tempo de tanto sofrimento, dor, crise, fome? Quem te disse que você não pode ser útil? Quem foi que te disse que você não pode usar da sua vida para abençoar alguém? Sabe, quando você faz isso, o que é que você e eu estamos fazendo quando agimos desse modo? Nós estamos cometendo pecado, hamartia. Não estamos vivendo do modo como deveríamos. E aí, eu quero dizer que todos nós, principalmente aqueles que são servos de Deus, gostaríamos de viver e de fazer mais. Eu não creio que se você é um servo de Deus, você quer fazer menos. Eu creio que você quer fazer mais. Mas algumas vezes nós não nos apercebemos de que alguma coisa está nos tirando, está nos desviando, nos afastando daquilo que deveríamos fazer. Sabe, esses dias eu saindo de casa, vindo à igreja, me deparo com o porteiro do prédio que faz a seguinte colocação para mim: pastor, lá atrás, na garagem, tem 2 bicicletas que são suas. Eu estou percebendo que já faz alguns anos que elas estão lá intocáveis, ninguém tem mexido nelas. O senhor não tem interesse em fazer alguma coisa com elas? Se o senhor quiser, eu posso até comprar, se o senhor quiser me vender. Naquele momento, eu ouvi aquilo e aquilo foi como uma espada que transpassou meu coração. Sabe por quê? Porque aquelas 2 bicicletas, elas existem para que eu pudesse andar de bicicleta com meu filho Pedro, para que eu pudesse ensinar ele a andar de bicicleta. Elas estão lá há 5 anos. 5 anos eu tenho planejado fazer isso. Fazem 5 anos que eu tenho pensado, sonhado, desejado ser um pai melhor. Aquelas bicicletas tornaram-se para mim um monumento ao meu descaso como pai. Elas se tornaram uma marca de que eu falhei em não fazer aquilo que eu deveria ter feito. Todos nós sempre estaremos longe daquilo que deveríamos ser, por mais que queiramos ser. Certo está que eu nunca quis ser um pai faltoso. O meu desejo sempre foi ser um excelente pai. Este é o meu desejo. Mas, por causa do pecado, eu termino fora daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. E assim eu cometo o pecado. É por isso que a gente precisa do perdão de Deus. E é bom que a gente entenda que o perdão de Deus, ele é um ato do Senhor para conosco. Perdão é um ato divino. Não é resultado de uma compra que eu faço. Eu não consigo ter crédito para com Deus. Não existe a possibilidade
de eu trocar os meus pecados pelo perdão de Deus, por algo que eu possa dar a Deus. Por isso que o apóstolo ele vai colocar de forma tão clara, tão cristalina, o seguinte, no verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso, ou seja, essa nova vida, este perdão que nos tira do peso do pecado, provém do Senhor. É por isso que é uma ação divina. O reconstruir dessa nova vida está naquilo que é a ação de Deus, que nos traz o perdão. E sabe que acontece algo que a gente sabe disso com toda clareza, mas que a gente muitas vezes esquece: nós não podemos voltar ao passado. Eu queria voltar há 5 anos atrás, pegar essas bicicletas, colocar no carro, colocar o Pedro comigo e levá-lo para andar, quem sabe na Lagoa Rodrigo de Freitas, ensiná-lo a andar de bicicleta e andar com ele. Mas não há como voltar ao passado. Eu não tenho como retornar no tempo. Nós não temos como voltar atrás e mudar o que fizemos. E aí nos resta tão somente uma coisa: para não continuarmos a vida de forma cínica, ou continuarmos a vida de forma frustrada, é recebermos o perdão de Deus. É por isso que o apóstolo diz: olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não há como mudarmos o passado, como transformarmos os erros em acertos, ou corrigir aquilo que fizemos. Não há como fazermos isso. A única maneira é vivermos aquilo que é o perdão de Deus, acreditando que Deus pode nos perdoar. A primeira vez que eu guardei na memória um sepultamento, foi do meu avô paterno, um homem de Deus marcante. Ele faleceu quando eu tinha aproximadamente 5 a 6 anos, ou seja, 45 anos. Eu tenho a imagem dele, eu tenho lembrança das palavras dele, do modo de ser, de tão marcante que ele era. O meu avô foi alguém que não conseguiu passar pelo mundo sem fazer ou trazer o impacto de vida às pessoas que estiveram ao seu redor. Ele foi aquela pessoa que marcou a vida de milhares de pessoas. Ele fundou um orfanato que existe até hoje, mais de 50 anos. Ele cuidou de vida de pessoas. Ele abençoou, fundou igrejas, várias e várias igrejas, mesmo sem ser pastor. Então era alguém que tinha a capacidade de impactar a vida das pessoas. E aí, um dia ele chegou em casa e se deparou com seu filho mais novo, bêbado. E como um homem muito rude, um nordestino extremamente duro nas suas posições e posturas, olhou para aquele filho e disse: você vai ter que escolher. Ou você mora na minha casa e deixa de beber, ou você sai da minha casa e vai viver a vida do jeito que você quiser. E aquele jovem, no impulso da juventude, disse: não, eu vou embora. Eu não quero morar mais na sua casa. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais me submeter, viver de forma subjugada à sua vontade, os seus caprichos. E aí ele saiu de casa e foi morar com o irmão mais velho, saiu de Recife e veio aqui para o Rio morar na casa do irmão mais velho, meu tio mais velho. Alguns anos depois, talvez 7, 8 anos depois, o meu avô faleceu. Aquele meu tio saiu aqui do Rio de Janeiro, foi para Pernambuco, lá em Moreno. E a lembrança que eu guardei daquele sepultamento foi ele agarrado ao corpo do meu avô, ao caixão,
e gritando muito alto e dizendo: você estava certo e eu estava errado. Pai, como eu queria dizer que o Senhor estava certo e eu estava errado. Pai, eu errei com o Senhor. Como eu gostaria de poder dizer ao Senhor que o Senhor acertou com aquilo que fez comigo, mas eu errei com o que eu fiz com o Senhor. Como mudar isso? Não tem como mudar. Não voltamos ao passado. A única forma que podemos, ou única maneira de agirmos é buscando de Deus o perdão, buscando de Deus a nova vida, deixando para trás as coisas que passaram e vivendo o novo do Senhor. Nós não mudamos o passado. A única coisa que nós precisamos para libertar a nossa vida das prisões do passado, das mágoas, das marcas, daquilo que são os erros, as ações que não deveríamos ter feito, é vivendo no presente o perdão de Deus. A capacidade de redescobrir em Jesus esse novo poder que emana dele para vivermos esse tempo. A segunda palavra para pecado que nós encontramos no Novo Testamento, usada por Paulo, é parabases. Neste sentido, pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. É quando nós ultrapassamos os limites postos por Deus. Quando nós ultrapassamos a linha daquilo que era a norma, a regra, a lei de Deus, e vamos além disso, nós então cometemos pecado. E neste sentido, no sentido da palavra parabases, diferente da outra que é, nós não somente deixamos de ser o que deveríamos ou poderíamos ser, neste sentido, nós muitas vezes somos o que nunca deveríamos ter sido. Esta palavra demonstra que nós começamos a viver e a fazer coisas que nós nunca deveríamos ter feito. Esta palavra mostra-nos que nós somos capazes das coisas mais absurdas, de atitudes muitas vezes extremamente carnais, mesmo sendo conhecedores da palavra, da verdade, mesmo sendo a habitação do templo, sendo o templo do Senhor, a habitação do Espírito, quantas vezes nós não temos atitudes que vão muito além daquilo que deveríamos ser e fazer. Eu tenho lembrança de um momento, eu estudei numa escola lá em Palmeira dos Índios, uma escola pública, e eu lembro que as escolas públicas do meu tempo de infância eram maravilhosas. Era uma escola assim que tinha pista de atletismo, várias quadras, tinha laboratório, piscina olímpica. Era uma escola maravilhosa, gigantesca. Colégio Estadual Humberto Mendes. E eu fui para lá e eu estava cursando a 4ª série primária, como se dizia no meu tempo. Seria hoje o 4º ano do ensino, 5º ano, do chamado ensino fundamental. E a professora era uma só e ela morava talvez umas 2 casas depois da nossa. E eu ia para a escola exatamente com ela, porque eu seguia o caminho
com ela, porque ela saía da escola da casa na mesma hora, e eu ia com ela. Ela conhecia os meus pais, ela era a paciente da minha mãe, conhecia minha família, e nós sempre íamos juntos para a escola, e ela sempre foi muito atenciosa e carinhosa comigo. E eu lembro que um dia, eu nunca fui um mau aluno, nem gostei muito de bagunça e tal, mas eu lembro que um dia, eu estava na sala, e parece aquelas coisas de desenho animado, que fica um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Eu acho que o diabinho começou a falar ao meu ouvido, e eu comecei a dar atenção a ele. Eu fui para o recreio, voltei primeiro, a sala estava vazia, e eu tive uma brilhante ideia. Eu resolvi pegar uma lata de lixo, só que lata mesmo, de alumínio. Eu acho que era ferro, não lembro bem, era uma lata, alguma coisa metálica. E eu coloquei ela em cima da porta, com a porta entreaberta, e estava lotado de lixo. E como eu fui o primeiro a chegar, eu sentei e fiquei olhando para a porta, esperando que o primeiro incauto entrasse e a lata caísse na cabeça dele e pudesse sujar ele todo de lixo. E eu fiquei olhando, e eu posso dizer aos irmãos que havia uma certa alegria sádica no meu coração. Quem será que vai levar essa lata na cabeça? E eu estava ali olhando para aquilo, quando entra um garoto, um colega, e desses colegas muito próximos, a lata despenca, as portas antigamente eram muito altas, e ela cai de quina na cabeça, provoca um corte, começa a jorrar muito sangue, e cria-se um alvoroço na escola, leva a criança para o posto médico e começa a fazer aquilo que são os primeiros socorros, e depois uma professora pega a criança, leva para o hospital, e aí chega aquela comitiva do Ministério Público Escolar e diz: quem foi o louco que teve a ideia de fazer esse tipo de coisa? E se não disserem quem foi, todo mundo será suspenso. E naquele instante, toda a classe olhou para mim, e eu tive que reconhecer o meu pecado, o meu erro, e dizer: fui eu. E a professora olhou para mim e disse: você? Você? E aí começa a descrição do peso do pecado sobre mim. O filho do pastor, filho da doutora Dione, você, um aluno tão tranquilo, educado, calmo, por que você fez isso? Você sabe que já deve ter se passado aí 30 e tantos anos, até hoje eu não tenho a resposta. Por que é que eu fiz isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, e gostaria muito de saber por que eu agi assim. Quantas coisas nós fazemos e nós não entendemos o porquê fazemos isso. Quantas vezes nós destratamos pessoas, nós somos rudes, somos mal educados, somos cínicos. Quantas vezes nós achamos, porque estamos num computador, do outro lado, ou no celular, do outro lado do mundo existe uma outra pessoa, como você não vê, você pode ser rude, você pode ser grosso, você pode ser estúpido, você pode ser mal educado. Por que que nós sabemos o que é certo, conhecemos o que é certo, temos em nós a possibilidade de fazer o que é certo, e terminamos por fazer coisas tão terríveis? Vamos além daquilo que nunca deveríamos ir. Nós muitas vezes agimos de forma má, mesmo que a gente ache que maldade tem a ver com pessoas que, quem sabe, foram condenadas, estão presas.
ou quem sabe estão à margem da lei e da sociedade. A maldade, a perversidade, ela está no coração do homem. Desde que o mundo é mundo, a gente tem escutado isso. A gente acha que não haveria outras pessoas tão más como Nero surgiram. Depois a gente começou a achar que não haveriam pessoas tão más como Napoleão, surgiram. Depois a gente achou que não haveriam pessoas tão ruins como Hitler, surgiram. A perversidade, ela está no coração do ser humano. Por isso que nós precisamos de uma nova vida. Por isso que nós precisamos ser novas criaturas. Porque nós somos capazes das piores ações e atitudes. Necessitamos nascer de novo. E aí, precisamos do perdão de Deus, porque Ele não apenas envolve a misericórdia divina, ou seja, não nos imputar a punição que merecemos, como Ele também nos dá da sua graça, ao nos restaurar ao lugar de cooperador do seu reino, ou seja, trazendo-nos de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Agora, como é que a gente pode vencer isso? Eu queria deixar aqui 3 coisas que eu creio serem fundamentais. Como podemos vencer tudo isso? Como a gente pode sair desta atitude de descaso com a vida e com a vontade de Deus? Como a gente pode sair se nós fomos além daquilo que deveríamos ter ido? Como isso pode mudar? Deixando Deus cancelar o nosso pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que de agora em diante, observe os versos 16 e 18. De agora em diante, nós não consideramos ninguém da maneira como o mundo considera. Eu estou lendo na versão chamada VFL, Pejachian. É verdade que antes considerávamos a Cristo como o mundo considera, mas agora já não é assim que pensamos. E assim, se alguém está em Cristo, isso significa que é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo é novo. Tudo isto vem de Deus, que estabeleceu a paz entre nós e Ele por meio de Cristo. E Deus nos deu a responsabilidade de estabelecer a paz entre Ele e todos. Nós só podemos ter essa relação com Deus porque o pecado foi cancelado. Cancelar significa eliminar, neutralizar, compensar. Nós não podemos compensar o mal que fizemos. Na grande maioria das vezes, nós não podemos tirar aquilo que nós fizemos contra alguém, substituir o mal que fizemos a alguém. Então a única forma é acreditar que Deus tem poder para libertar-nos disso. E aí eu quero dizer para você o que fala Jeremias no capítulo 31, verso de número 34. Ninguém jamais terá que ensinar ao seu próximo, ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, menos importante, até o mais importante. Eu perdoarei as faltas que eles cometerem. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu, o Senhor, afirmo isso. Ou seja, Deus cancela o nosso pecado de tal forma que Ele diz: eu esquecerei o mal que você fez. Se hoje você chegar diante de Deus e disser: Deus, eu pequei, eu errei com o Senhor ontem, eu cometi este pecado, e Ele vai dizer: eu não lembro mais. Se você colocou isso diante de mim, eu não lembro mais. Porque o passado foi cancelado de uma vez por todas. O Senhor, Ele disse:
tudo se faz novo. Não há mais o passado, ele acabou. E sabe por que ele faz isso? A segunda coisa que eu quero que você guarde. Porque ele nos concedeu o seu perdão como obra dele para conosco. Como diz o verso de número 18, tudo isto vem de Deus que estabeleceu a paz entre nós e ele por meio de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, o Calvário, uma das suas últimas palavras foi tetelestai, ou seja, está consumado. É a palavra de que significa que aquilo foi pago. Era uma palavra comercial que implicava dizer que tudo foi pago, que não resta mais dívida, que não existe mais nada a ser cobrado, que absolutamente tudo já foi pago. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, naquele momento ele estava dizendo: os seus pecados, os que você cometeu por ação, os que você cometeu por não agir, os que você cometeu sem perceber, aqueles que você ainda haverá de cometer, todos eu paguei na cruz do Calvário o preço. Foi cancelado. Não existe mais dívida. Os seus pecados foram perdoados. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus declara o apóstolo Paulo de forma brilhante: portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, não há condenação. Jesus diz que aqueles que creem nele, ouvem a sua palavra e creem naquele que o enviou, não entrarão em juízo. Você já foi absolvido. Os seus pecados já foram pagos. Eles foram esquecidos. Foram lançados no mais profundo dos oceanos, como diz o profeta. E para você agora, de Deus, tem a seguinte certeza: não existe mais nada que possa lhe condenar, porque o passado o Senhor tomou para si e pagou o preço que havia da sua parte. E por fim, quando fazer isso? Eu quero dizer para você que existem situações que talvez você não se aperceba, mas quando você olha para o texto lá no capítulo 6 agora, versos 1 e 2 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora é o momento. Alguém já disse certa feita que o diabo jamais vai chegar para você e vai dizer: olha, não adultere, não roube, não mate, não seja desonesto, não seja infiel, não vivam a vida dissoluta. Ele jamais vai dizer isso. Sabe o que é que ele diz para a gente? Se você quer mudar de vida, se você está vivendo uma vida de pecado, mude amanhã. Se você está sendo infiel, mude amanhã. Se você está vivendo de forma desonesta, faça isso amanhã. Sabe por quê? Porque agindo assim conosco, ele vai nos manter continuamente na escravidão. Sabe o que eu quero que você entenda? Não é que Deus tem poder para perdoar os seus pecados. Eu sei que você já entendeu isso e eu creio que você também crê nisso. Eu quero que você entenda que isso é para agora. Que esta vida de libertação, de transformação, de cura é para agora. Que o que Deus quer para você não é algo que será dado a você no futuro, é para agora. Ele não quer que você viva um único dia mais, um só minuto mais, uma vida de sofrimento. Ele quer que você viva agora, plenamente, a vida nova que Ele tem para você. E o interessante é que algumas vezes,
Mesmo com sabedoria e conhecimento, a gente usa da procrastinação e deixamos para depois aquilo que Deus tem de melhor para nós. Olha o que diz, por exemplo, o Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 8. É o momento onde Moisés lança sobre o Egito a praga das rãs. E aí o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros, por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo ou no rio. E aí vem a palavra de Faraó no verso 10. Amanhã, disse o rei, amanhã. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você está deixando para amanhã a vida abundante que Deus quer para você hoje. Talvez você esteja dizendo exatamente isso para Deus. Eu não quero mexer nisso, dói muito, machuca, fere. Eu não quero tratar disso, eu não quero lembrar destas coisas. Eu não quero lidar com o passado. Quem sabe outro dia? Por que passar mais uma noite entre as rãs, se você pode ter o privilégio de ficar livre delas agora? Esse é o tempo oportuno, agora é o dia da salvação. Esta é a hora que Deus deixou para você, para que você tome a decisão e tome a atitude de mudança. Sabe, há estudos que mostram, aqueles que trabalham com engenharia espacial, dizem que 80% do combustível de um foguete é gasto nos primeiros segundos da sua trajetória, até que ele chegue à órbita, quase 80% do combustível é gasto. Tomar atitude, sair da inércia, deixar para trás o comodismo, abrir mão do falso conforto, da falsa tranquilidade de estar dormindo sobre as rãs, muitas vezes vai exigir um grande esforço da nossa parte. Mas eu quero dizer para você que o que Cristo tem para ti é o melhor. Ele diz: olha, eu tenho o melhor. Eu não apenas tenho uma nova vida porque ela é nova, mas é porque a melhor vida é a vida comigo, é a vida com Jesus. Esta é a vida que Ele tem para você. Eu não sei quantas vezes você tem sofrido, se limitado, quantas vezes você tem se frustrado por causa de coisas que não mais existem, que definitivamente já passaram, mas que você guarda isso com tanta força dentro de você, que se tornou como que uma corrente a aprisionar, a lhe frustrar e a lhe impedir de caminhar e avançar em direção à vida que Deus tem para ti. Nesta noite eu quero te desafiar a olhar para tudo isso e dizer: Deus tem nova vida para mim. Deus tem uma nova vida para mim. Deus tem sim um novo tempo para mim. Novo porque tudo que era velho foi quebrado, destruído, aniquilado. E me resta agora o novo de Deus. E eu sei que Deus haverá de fazer sim todas as coisas novas. E não apenas isso porque é novo, mas é novo porque eu não vou viver mais sozinho. Eu não vou lutar sozinho. Eu vou estar em Cristo Jesus. E Ele, o Senhor, haverá de conceder tudo quanto Ele me prometeu. Eu não vou ter mais inimizade com Deus, ao contrário, agora eu serei amigo de Deus. Eu serei amigo de Deus, a inimizade acabou.
E eu ainda vou dizer às pessoas: olha, sejam amigos de Deus, porque vale a pena ser amigo de Deus. Busque viver esta amizade com Deus. Faça isso agora. Se existe alguma coisa lhe amarrando, lhe sufocando, lhe destruindo, lhe impedindo de viver o que Deus tem para ti, lance fora e vá para Cristo. A escolha é sua. Há um condicionante aí, uma condicionante. Se alguém, você tem que decidir. A escolha é sua. Você quer a nova vida? Escolha por Jesus. Escolha estar com Ele. Ele vai riscar o seu passado. Ele vai cancelar o seu passado. E Ele vai restaurar a sua alma. Ele vai modificar a sua vida. E vai fazer isso de forma tremenda e maravilhosa. Porque Ele tem poder para tal. Faça isso agora. Faça isso neste momento. Faça isso de uma forma tão simples. Você pode fazer isso apenas orando. Não é preciso que você faça algo diferente. Você não precisa procurar um pastor, uma igreja. Basta que você, aí onde você está, ore. Coloque diante do Senhor a sua vida. Clame a Ele. A palavra de Deus nos diz, palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está clamando para que você vá a Ele. Ele é quem disse: se alguém vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá a Jesus agora em oração. Se você tiver condições de fazê-lo aí onde você está, na sua casa, ou quem sabe no lugar onde você se encontra, eu quero desafiar você a se ajoelhar nesse instante, dobrar os seus joelhos e em oração ir à presença de Deus e colocar a sua vida diante dEle. Clamar a Ele para que traga a você nesse instante aquilo que são as promessas dEle para a sua vida, para que cumpra-se em você tudo quanto o Senhor prometeu. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse instante. Deus amado e bendito, Pai eterno, Senhor de toda a glória, Deus de todo amor, aquele que perdoa os pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Diante do Senhor nós estamos, na certeza de que o Senhor haverá de trazer, sim, a cura, a resposta, o consolo, a restauração da nossa vida. Cremos, ó Deus, que hoje é dia de libertação. Acreditamos, como a Tua palavra nos afirma, que agora é o tempo oportuno, o dia da salvação. Ó Deus, quebra todos os grilhões. Desfaz, Senhor, todas as cadeias. Tira, ó Deus, todas as amarras. Senhor, que estas vidas que se depararam hoje com a oferta da graça do Senhor, deste perdão que para nós é imerecido, Senhor, mas que como obra do Teu amor para conosco é dado-nos de forma abundante, esteja sendo, Senhor, completamente derramado sobre cada um daqueles que clamam a Ti por essa nova vida em Cristo. Ó Deus, que o Teu Espírito fale ao coração de cada um destes, que não há mais condenação, que não há mais passado que possa nos conduzir ao inferno, que não há mais juízo, porque o Senhor já nos tirou do juízo e já nos considerou inocentes e nos fez seus filhos amados através de Cristo Jesus. Ó Deus, recebe estas vidas. Recebe, Senhor, cada um destes que talvez se achem completamente incapazes de estarem diante de Ti, mas que eles percebam que não existe nada que venha deles, tudo provém do Senhor. Se eles estão diante do Senhor é por causa do Senhor, por permissão do Senhor, por amor do Senhor.
Ó Deus, realiza esta obra de transformação e libertação. Não importa a história, não importa o momento, não importa a circunstância, Deus. Tu tens poder para fazer tudo novo. Faz, Senhor, essa obra de criação agora, nesse tempo, em o nome de Jesus. E para a glória do nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. Não apenas de abrir mão daquilo que é o passado ou de livrar-se daquilo que é a condenação que o passado pode trazer, mas eu quero te convidar agora a também dizer àqueles que estão perto de você: olha, a minha vida foi transformada. Procure alguém, quem sabe hoje mesmo, diga: olha, Jesus entrou na minha vida, eu estou vivendo com Ele e Ele mudou a minha história. Faça como aquele homem gadareno, que depois do encontro transformador com Jesus, que vivia pelos sepulcros, acorrentado, escravizado pelo pecado, que ninguém conseguia viver com ele. Mas depois do encontro libertador com Cristo, um encontro transformador com Jesus, ele disse: olha, Jesus, eu quero ir contigo no barco. E Jesus disse: não. Você agora vai voltar para casa. Você vai estar comigo, eu vou estar com você. Você agora vai ter continuamente a minha presença, mas você vai voltar para casa. E vai dizer àqueles que estavam lá na sua casa, que olhavam para você e diziam: olha, esse não tem jeito. Essa vida não vai mudar nunca. Você vai voltar para casa agora e vai dizer a estes: a vida de qualquer um tem jeito, porque Jesus pode mudar uma vida. Ele pode mudar a minha e pode mudar a sua. Vá atrás de alguém e diga: olha, Jesus transformou a minha vida. Você que é cristão, mande essa mensagem para alguém. Alguém que precisa de nova vida, alguém que precisa de uma transformação, libertação do passado. Envie essa mensagem para alguém. Marque aí nos seus comentários, no chat, alguém, o endereço de alguém, o nome de alguém, e envie este vídeo para que ele escute a mensagem do Evangelho e possa ter a sua vida transformada e liberta pelo poder de Deus. Você pode tomar uma decisão. Faça alguma coisa e faça isso agora, para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Se você quiser conversar um pouco mais conosco, coloque o seu telefone aí no chat, o seu nome, e a gente, na medida do possível, estaremos entrando em contato com você. Lógico, nós estamos num tempo bem difícil, mas isso não nos impedirá de mandar um WhatsApp para você, ou fazer uma ligação, e tentarmos de alguma forma orar por você e nos colocar à disposição para te ajudar. Esta igreja tem um desejo de abençoar a sua vida de muitas maneiras. Se você precisa de oração, nós temos cultos de oração todos os dias às 6:30 da manhã, numa live que está na minha página no Facebook. Se você quer que a gente ore por você, você pode entrar, como falou o pastor Estevão, na nossa sala de oração no Zoom, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Se você quer saber como viver uma vida vitoriosa, livre do passado, das condenações e das acusações, todas as quartas-feiras no nosso canal do YouTube, nós temos o Celebrando a Recuperação. Você pode assistir todas as semanas, temos uma nova palestra ensinando-nos a viver esta nova vida que Cristo tem para nós. Você pode estar vivendo essa nova experiência através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nossos cultos de oração em palavras, sextas-feiras, 19h30, você também pode estar sendo auxiliado, ajudado com oração, com estudo, com palavra. Se você precisa de ajuda, mesmo nesse distanciamento, nós queremos dizer a você que nós estamos ao seu inteiro dispor para te ajudar da maneira que você precisa e necessita. E nós acreditamos que esse desejo é muito mais do que um desejo nosso. Esse desejo é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua, que estejamos ajudando uns aos outros. Quero deixar também para você a informação
de que você pode contribuir e colaborar de muitas maneiras com a vida de pessoas. Nós estamos esta semana retornando com o nosso almoço comunitário. Nós vamos estar fazendo comida e distribuindo para aqueles que estão em situação de rua. E nós vamos estar entregando as quentinhas e estaremos distribuindo essas comidas no horário do meio-dia, durante a semana. E se você quiser e puder colaborar, seja com o seu serviço, seja com a sua contribuição, com a sua oferta, com a sua doação em gênero alimentício, eu quero que você ligue para o telefone da igreja, o WhatsApp, o 970 10 0453, porque você assim poderá nos ajudar a ajudarmos muitas pessoas. Quero também te dizer que nós estamos tendo agora a oportunidade de ajudar pessoas com cestas básicas, e nós quase que triplicamos o número de pessoas que nos chegam solicitando algum tipo de auxílio e ajuda, e eu quero dizer a você que nós não vamos nos furtar de ajudar. Se você quiser colaborar, participar da graça de dar, da graça de ajudar alguém, pode entrar em contato conosco ou depositar na conta da igreja que estará sendo projetada aí na transmissão, tanto o CNPJ quanto o banco, a conta e a agência, ou fazer um Pix, e você pode então estar contribuindo para auxiliar-nos nisso. Você também pode fazer a sua contribuição com seus dízimos, as suas ofertas, através desta conta que aí está. Você pode continuar auxiliando naquilo que são as obras da igreja. Nós cremos que esse tempo vai passar. Nós acreditamos que a obra de Deus vai continuar. Nós estamos realizando muitas coisas aqui porque queremos fazer o melhor para o Senhor, porque acreditamos que a obra de Deus, ela vai permanecer enquanto o Senhor assim desejar. Nós cremos tanto nisso que nós estamos trabalhando para fazer o melhor aqui. E se você quiser contribuir e colaborar com isso, coloque a sua oferta, a sua contribuição através da conta da igreja, e se é para a obra, acrescente 20 centavos. E com este valor nós estaremos entendendo que você está contribuindo diretamente para aquilo que é a manutenção e a continuação das reformas, a conclusão da obra do elevador, as mudanças na parte elétrica e também a conclusão daquilo que é a pintura e a troca das janelas que já estão aqui postas para nós. Então, ajude-nos, seja liberal, seja generoso. Deus ama aquele que dá com alegria. Não faça por constrangimento, faça alegremente, porque este é o desejo de Deus para nós. E se você pode fazer, significa dizer que Deus está abençoando você, para que você seja bênção na vida de alguém. Quero destacar os aniversariantes da semana. Dia 29, Márcia do Canto Pires. Dia 31, Juniel Ferreira Ecardi. Dia 2, Maria Lorena Januário dos Santos. Dia 3, Dea Lúcia de Barros Alvim, Gabriel Meireles de Deus. Do aniversário de casamento, Juniel Ferreira Ecardi, Rosângela Silva Costa Ecardi, no dia 29. Dia 3, Davi Ruas Cecim, no nosso ministério infantil. Deus abençoe a vida dos queridos, Deus abençoe a família dos queridos, que o Senhor continue a derramar as suas bênçãos sobre vocês e sobre os seus. E o meu desejo é que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor, e que de forma abundante, aquilo que Deus preparou para você, chegue sobre a sua vida e faça de você um canal para que a partir de você chegue a vida de muitos outros para a glória de Deus. Amém? Louvemos ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Nada nos separará dos laços do teu
grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.